outro aspecto que a psicologia pode colaborar para vocês também é sobre essas perspectivas atuais que a gente tem no contexto do trabalho, né? Vocês, melhor do que eu, né, quando vocês escolhem cursar uma faculdade de ciências contábeis, vocês estão acompanhando algumas mudanças que estão acontecendo nesta área, melhor do que eu. Então, nós temos os avanços tecnológicos, como as pessoas estão realmente lidando, né, com esse aspecto da flexibilidade e da capacitação constante. A gente está aqui desde o início da pandemia trabalhando num sistema um pouquinho diferente, né, que de alguma forma, né, fez com que a gente até se aproximasse um pouco mais dos alunos nas aulas ao vivo, né, porque a gente ia para o estúdio, a gente não acompanhava as perguntas, né, e, de alguma forma, como o Thiago falou assim, que ele não olha o chat, eu olho o chat, Thiago, mas tem 900 pessoas aqui assistindo e o chat passa muito rápido. Por isso que as mediadoras estão me ajudando. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu já vou responder para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Então, essas questões que envolvem, né, as mudanças tecnológicas, a própria globalização, né, que exige algumas empresas que, de alguma forma, estão trabalhando em âmbito já mais global, essa visão holística de que os profissionais têm uma atuação aí também voltada para os pontos não só locais, mas também sobre as questões em que nós estamos envolvidos num aspecto muito mundial. Então, há sempre uma busca por uma satisfação no trabalho, né? Eu, enquanto professor, eu busco uma satisfação no meu ambiente de trabalho, seja no ensino à distância, seja no ensino presencial, né? Então, de alguma forma, a gente precisa entender que realmente ser funcionário, ser um trabalhador, né, estar inserido dentro de um contexto organizacional é sempre uma busca constante de satisfação neste ambiente de trabalho. E os principais desafios, né, é que vocês trabalharão com pessoas diferentes, né? Vocês trabalharão com pessoas que vão se comportar de maneira diferente, de maneiras que, de alguma forma, algumas pessoas vão variar de humor mais rápido, algumas pessoas vão variar de humor mais devagar, né? E esse é o ponto que nós vamos entender daqui a pouquinho, quando a gente for falar de personalidade, tá certo? Outro ponto, vocês que futuramente poderão exercer cargos de liderança, cargos de gestão, vocês precisarão, né, de alguma forma, administrar as pessoas em épocas de crise. E nós estamos num momento muito complexo. Nós estamos ainda no momento de pandemia e nós estamos agora colhendo alguns frutos muito negativos, né, do ponto de vista da pandemia, que são principalmente os aspectos econômicos, né? Nós estamos numa recessão econômica no Brasil, empresas estão tendo que se readaptar ao contexto do trabalho, e isso é um ponto muito, muito difícil de se pensar. Então, imaginem que vocês terão que lidar também com essas pessoas, administrar essas pessoas em momentos de crise, às vezes organizar as diferentes forças de trabalho, né? E, obviamente, a gente precisa entender que, como alguns estão falando, né, que eu mudo de humor muito rápido, eu mudo de humor mais devagar, né? Muitas vezes o ambiente de trabalho, ele é agradável para uma pessoa e não é agradável para outra pessoa. Então, muitas vezes, ou muitas vezes, o ambiente de trabalho em si, ele não é enxergado da mesma forma por pessoas diferentes. Tá? Isso é um ponto que vocês precisam entender. Muitas vezes, aquilo que eu acho que é interessante para mim, não é interessante para outra pessoa. Então, a gente precisa sempre, de alguma forma, né, estar, né, vocês trabalhando com clientes, trabalhando com pessoas, vocês vão vender uma força de trabalho muito específica para clientes, né? Então, vocês vão precisar sempre entender um pouquinho sobre isso e também equilibrar a vida pessoal e a vida profissional de vocês. A gente sabe que nem sempre isso é fácil,